Amados irmãos, então nós vamos aqui para a terceira parte, tópico final dessa lição, que vai falar sobre a conversão da mulher samaritana. Me chama a atenção que no início aqui deste tópico, o bispo Abner Ferreira, ele coloca que nós possamos abrir o nosso coração às palavras de Jesus, que nos revela o seu amor, assim como fez com a mulher samaritana. O desejo de Deus é que nós venhamos abrir o nosso coração, para que da mesma maneira que um dia alguém pregou o Evangelho para nós e teve paciência conosco, nós venhamos ter paciência e venhamos ter o desejo de ganhar aquela alma para Jesus, com amor. Ele escreve aqui que Agostinho de Hipona, ele escreveu que aquele que pedia de beber, que era Jesus, ele na verdade tinha sede da fé daquela mulher. Então, como é interessante, e se nós transmitirmos aos outros o pouco que nós conhecemos, com amor, nós iremos ver os frutos. Mas transmitir uma palavra, eu digo com amor, com esta mesma visão de Cristo, com sede de ver a fé das pessoas sendo acrescentadas. E através desta fé, ver as pessoas conseguirem vencer os seus medos, as pessoas conseguirem vencer os seus traumas, que elas carregam por tanto e tanto tempo, tendo a certeza que agora não estarão mais vazias, mas elas não caminharão mais sozinhas, mas elas estarão caminhando com Deus. Então Jesus se revelou como o Messias. Versículo 25 e 26. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou eu quem falo contigo. Cristo aqui ele se revelou como o Messias, o enviado de Deus. No início do seu ministério, essa parte eu grifei que diz, olha, Jesus evitou declarar sua divindade abertamente, para não estimular debates, discussões, contendas por parte do povo, principalmente das autoridades de Israel. Eles não poderiam reconhecer a divindade de Jesus sem antes ver os milagres realizados por ele. A mulher samaritana ouviu do próprio Senhor que ele era o Messias e creu. Ou seja, isso nos mostra a importância de nós pregarmos o evangelho genuíno às pessoas, porque através do poder do Espírito Santo, elas abrirão o coração. Elas abrirão o coração de tal forma que elas não vão precisar vivenciar algum tipo de sinal para crer. Mas a palavra de Deus, ela vai surtir um efeito, uma alegria, um gozo, uma paz, uma aceitação dentro da sua alma, do qual ela jamais experimentou. E por que eu digo isso? Porque no tópico 3, o item 2, a revista, a nossa lição diz que a samaritana, ela tinha o conhecimento religioso. A parte que eu grifei diz aqui que é bastante significante. A importância dada ao lugar de culto por uma alma cujos pecados são expostos. Sabe, é muito interessante esta colocação do bispo Abner Ferreira, porque em função da vida que aquela mulher ela enfrentava, qualquer uma outra pessoa nos dias atuais não iria pensar dessa forma, se preocupando
com o verdadeiro lugar onde se adora. Então, isto faz entender que, se isto não for algo generalizado, mas a verdade existem inúmeras pessoas, e nós somos testemunhas disso, que vivem sorrindo por fora e vivem tristes por dentro. Pessoas que até são ricas financeiramente falando, mas são pobres na vida espiritual. Pessoas que se arrumam bem, mas que vivem uma vida de depressão, mesmo estando no meio da multidão. Quantas vezes na cidade de Santo André, eu sou da capital, sou de São Paulo, sou do ABC Paulista, e quantas vezes nós, evangelizando nos trens, principalmente nos trens, pessoas dos quais nós nem imaginávamos, em meio a simplesmente um louvor, que nós íamos com um grupo e ali as pessoas tocavam violão e cantavam, e uma pessoa que você nem imaginava, essa pessoa, ela começava a chorar. E quando nós chegávamos perto, a pessoa falava: é que eu conheço o Evangelho, e desde que eu saí eu sinto um vazio gigantesco dentro do meu coração, e eu entendo que eu preciso voltar. Inúmeras pessoas dão a importância dada ao lugar do culto. Muitas pessoas, mesmo estando numa situação por uma alma cujos pecados, como diz aqui, são expostos. E o que falta para que haja uma mudança de comportamento? Falta com que eu e você venhamos pregar o evangelho genuíno. A conversão desta mulher samaritana, ela se deu ao fato de que alguém, ao invés de criticá-la, ao invés de mostrar a ela aquilo que ela já sabia, que eram os seus erros, os seus pecados, procurou trazer a ela uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra que iria mudar a sua maneira de ser. Sabe, o mundo precisa de mais amor, de mais perdão e de menos acusação. É isso que nós precisamos levar como legado para muitas pessoas que muitas das vezes têm o desejo de se aproximar de Deus, mas infelizmente se deparam com pessoas que, ao invés de levar o evangelho de Cristo avante, elas se colocam numa posição de fariseus, a tal ponto que Jesus disse para eles: vocês não entram pela porta e vocês não permitem que as pessoas entrem por elas. E nós precisamos entender que todas as pessoas têm o seu valor. O tópico 3, item 3, para a gente encerrar, diz que ela se tornou ali a primeira missionária. Olha o que diz: a história de conversão da mulher samaritana é uma das mais fascinantes da Bíblia, porque envolve um contexto de inimizades entre judeus e samaritanos. Isso merece destaque porque aquela mulher desprezada pela sociedade, após encontrar Jesus no poço, tornou-se missionária antes mesmo dos discípulos. Pois aqui, olha, no versículo de número 28 de João 4 ao 30, diz a Bíblia que aquela mulher, ela deixou o seu cântaro. Aquela mulher, depois de receber a palavra do mestre, ela deixou de lado os seus afazeres, porque ela entendeu que se a palavra alcançou, se a palavra trouxe tanta alegria a ela,
ela queria também compartilhar. E ela tinha pressa em fazer isto. Compartilhar com outras pessoas da mesma alegria que ela estava sentindo. Então ela deixa o seu canto, o versículo 28, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela levou pessoas a Cristo. Eu sempre costumo dizer que sobre a importância de nós nos envolvermos com a área de educação cristã dentro da casa de Deus, a importância de nós investirmos em cursos teológicos, estudarmos a palavra, conhecermos a palavra, frequentarmos a escola bíblica dominical, porque é o caminho para se aprender a palavra. Mas esta mulher, ela não teve tempo para fazer teologia, ela não teve tempo para estudar, mas só o testemunho dela foi importante para ganhar almas. Existem pessoas que ficam: mas eu não sei pregar, mas eu não sei falar. Mas você tem experiências com Deus. Então, o que você precisa fazer? Conte as experiências que você tem. Conte o seu testemunho de conversão às pessoas. Conte as vitórias que Deus tem te dado. Porque essas experiências, elas vêm até nós com o intuito de nós entendermos que chegarão pessoas passando a mesma situação que nós enfrentamos, e na visão dessas pessoas, para elas não há saída, não há recurso, não há um meio de reverter a situação, e é nesta hora que nós entramos com a palavra de Deus e com as experiências adquiridas, e nós dizemos: há solução, porque eu enfrentei, eu passei pela mesma coisa. E com isso, nós iremos promover a fé sobre essas pessoas que estão carentes da bênção e da misericórdia de Deus. Aqui continua dizendo: uma única vida alcançada pela ação salvadora de Jesus foi capaz de impactar uma cidade inteira. Após ouvir o depoimento da mulher, os samaritanos também quiseram ouvir o Senhor, que está no Evangelho de João. Nós lemos versículo 30, capítulo 4, versículo 30, que saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E aí, então, nós vamos ler a conclusão que diz: e o mesmo princípio utilizado por Jesus no encontro com a mulher samaritana, olha aí, deve ser aplicado nas ações evangelísticas hoje. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo resultado produzido naquela mulher deve acompanhar-nos hoje. Sem demora, aproveitemos cada oportunidade para anunciar a mensagem cristocêntrica a todas as pessoas, para que saibam que Cristo é o Salvador do mundo. Capítulo 4 de João, versículo 41 e 42. Eu encerro dizendo esses versículos: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Não por causa dos sinais, não por causa dos milagres, mas por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Tome posse dessa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida de forma abundante, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, querendo Deus.